Gênesis, capítulo 9, do verso 1 ao verso 17. Ouça com temor e tremor a palavra de Deus, que nos diz assim: Abençoou Deus a Noé e a seus filhos e lhes disse: Sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Pavor e medo de vós virão sobre todos os animais da terra e sobre todas as aves dos céus. Tudo o que se move sobre a terra e todos os peixes do mar nas vossas mãos serão entregues. Tudo o que se move e vive ser-vos-á para alimento. Como vos dei a erva verde, tudo vos dou agora. Carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. Certamente requerirei o vosso sangue, o sangue da vossa vida. De todo animal o requerirei, como também da mão do homem. Sim, da mão do próximo de cada um requerirei a vida do homem. Se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Mas sede fecundos e multiplicai-vos. Povoai a terra e enchei-vos nela, a terra e multiplicai-vos nela. Disse também Deus a Noé e a seus filhos: Eis que estabeleço a minha aliança convosco e com a vossa descendência, e com todos os seres viventes que estão convosco, tanto as aves, os animais domésticos e os animais selváticos que saíram da arca, como todos os animais da terra. Estabeleço a minha aliança convosco. Não será mais destruída toda a carne por águas de dilúvio, nem mais haverá dilúvio para destruir a terra. Disse Deus: Este é o sinal da minha aliança que faço entre mim e vós, e entre todos os seres viventes que estão convosco para perpétuas gerações. Porém nas nuvens o meu arco será por sinal da aliança entre mim e a terra. Sucederá que quando eu trouxer nuvens sobre a terra e nelas aparecer o arco, então me lembrarei da minha aliança firmada entre mim e vós e todos os seres viventes de toda a carne. E as águas não mais se tornarão em dilúvio para destruir toda a carne. O arco estará nas nuvens. Vê-lo-ei e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres viventes de toda a carne que há sobre a terra. Disse Deus a Noé: Este é o sinal da aliança estabelecida entre mim e toda a carne sobre a terra. Oremos mais uma vez. Senhor Deus, mais um domingo, mais um dia do Senhor em que estamos diante da Tua palavra, da Tua vontade, do meio de graça que o Senhor nos deu para nos aproximarmos de Cristo Jesus, nosso Salvador, Pai. Que o Senhor extraia, Pai, a iluminação que o Senhor já colocou no Teu livro, em todo o estudo, a fim de que nós sejamos amadurecidos, Pai. Sigamos rumo ao alvo, em direção a Cristo Jesus em nossa vida, Pai. Se há algum lugar que a Tua palavra não está sendo pregada fielmente, que o Senhor levante, Pai, homens, mulheres, jovens, a fim de que toda mensagem e todo o evangelho chegue a toda criatura, Pai. É em nome de Cristo Jesus, nosso Salvador, Deus, que nós oramos. Amém. Muito bem. Imagine acordar em um novo mundo. Imagina que você abriu seus olhos hoje pela manhã e se deparou com o silêncio. Não havia vozes na rua. Não havia barulho de motor de carro passando nas estradas. Não havia mais sinal de vida. Mas você estava ali. Você estava ali, você e sua família. E, de repente, você observa ao seu redor e se depara com todos os animais ao seu lado. Não, este não é um filme do Will Smith. Não é um filme apocalíptico, mas é o cenário de Gênesis 9. A Terra havia sido destruída por um juízo global. E agora? O que acontece? Seria possível recomeçar essa terra? Qual seria a segurança que Noé teria com a sua família para que eles continuassem a cumprir os desejos de Deus? O que sustentaria essa esperança? Gênesis 9, de 1 a 17, não é um relato distante de nós. Talvez você esteja pensando, Ricardo, está muito longe. Nem sei quando isso aconteceu. O que eu tenho a ver com repovoar a terra, pavor e medo dos animais? Não se engane. Gênesis 9 é um espelho da nossa experiência. Todos os dias nós recomeçamos alguma coisa.
Nós recomeçamos constantemente ao acordar. Hoje a gente recomeçou alguma coisa. É uma vida que chega, uma vida que vai, uma mudança de cidade, assumir um novo ministério, um novo trabalho, iniciar um novo semestre. A nossa vida é cheia de recomeços. E o pior, cada recomeço, ele chega cheio de incertezas. Será que vai dar certo? Será que a escolha que eu estou fazendo é a escolha segundo a vontade de Deus? Será que é o meu coração que está falando mais alto aqui? E como que a gente lida com tudo isso? O texto nos mostra que a segurança vem do Deus que preserva, do Deus que se compromete e que nos aponta continuamente a sua fidelidade. Nós vamos caminhar juntos, então, em Gênesis de 1 a 17 e confiar em Deus em nossos recomeços. O texto inicia com Deus abençoando Noé e sua família, mas nós precisamos compreender o que está acontecendo aqui. Como é que Noé veio parar diante de Deus e Deus abençoando Noé e a sua família? Nós precisamos voltar um pouquinho em Gênesis. Deus criou tudo bom e muito bom, nós sabemos disso. A gente estragou tudo. A gente já sabe disso também. O que a gente às vezes não percebe é a velocidade com que nós estragamos tudo. Se nós pegamos toda a Escritura rapidinho, em menos de 6 capítulos, irmão mata irmão, nasce uma cidade ímpia, cheia de corrupção, a terra já está cheia, mas está cheia de gente má. Em menos de 6 capítulos, Deus já precisa limpar tudo, fazer uma faxina, recomeçar tudo de novo. Mas nós já aprendemos no nosso PG que havia um homem que ainda adorava a Deus. Deus não podia eliminar toda a terra. Não foi assim com Abraão e Ló? Ló insistentemente dizendo, Senhor, se haver pelo menos 30, e 20, e 10. Havia um. Por amor de um, ele preservou 8 pessoas. O resto é história. Você já conhece, você já sabe. Noé, então, é orientado a construir a arca. Os animais entram na arca junto com a família de Noé. As águas do dilúvio vêm, enchem toda a terra. E não foram só 40 dias e 40 noites, irmãos. Depois de 1 ano e 10 dias do dia em que a chuva começou, é que Noé, a sua família e os animais descem da arca. Curioso isso, né? A gente pensa que passou 40 dias e 40 noites, mas um mesinho ali no mar. Mais de 1 ano confiando em Deus, confiando que Deus asseguraria uma promessa que foi feita meio que ao vento. Quando Deus acha graça em Noé, ele simplesmente diz, Noé, achei graça de você. Constrói a arca, eu vou te preservar. E aí passa mais 100 anos construindo a arca, não tem mais esse contato com Deus. Noé então confia nestes mais de 1 ano que Deus ia cumprir aquela promessa feita. Gênesis 8, de 16 a 18 diz, sai da arca, e contigo tua mulher e teus filhos e as mulheres dos teus filhos, os animais que estão contigo de toda a carne, tanto aves como gado e todo réptil que rasteja sobre a terra, faze sair a todos, para que povoem a terra, sejam fecundos e nela se multipliquem. Noé obedece, ele sai da arca. Um homem que adora, adora. Que é a primeira coisa que Noé faz. Oferece a Deus um holocausto. Noé ergue um altar simples de pedra, lembre-se, não havia mais nada na terra, o que tinha ali era pedra. Então ele oferece animais puros a Deus. Não se preocupem, a gente fica com a ideia de que havia um par de cada animal na arca. Não se preocupem, dos animais puros haviam 7 pares. Então ainda teve bastante cordeiro, teve bastante pomba. Noé então pega esses animais limpos, coloca no altar e oferece holocausto. A gente precisa entender o que é holocausto. Holocausto é o sacrifício completo.
Quando nós vamos para Levíticos e vamos ver o relato de como os holocaustos ou os sacrifícios deveriam ser apresentados a Deus, há vários tipos de sacrifício. O holocausto era o sacrifício perfeito, completo. Não havia o derramamento de sangue, não havia a separação das vísceras. O animal inteirinho era colocado e era consumido pelo fogo. E aí você vai se lembrar do Monte Carmelo, quando Elias ora e vem fogo do céu e consome não só os animais, mas tudo que estava ao redor, as águas e tudo mais. Isso é holocausto. Uma oferta completa. Noé está se entregando a Deus completamente. Deus, só sobrou a gente. E a gente confia no Senhor. A gente fica meio preocupado com isso. Porque Deus aspira o cheiro suave da oferta de holocaustos. Gênesis 8, 22 diz: enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio, calor, verão, inverno, dia e noite. Mas o que nos assusta é que é Deus falando consigo mesmo. E Deus disse para si mesmo, enquanto durar a terra. Mas peraí, Deus está falando consigo mesmo, Noé está ali meio que olhando a fumaça subindo. Mas Deus, e eu? Como é que fica a gente aqui, sem meio que entender o que está acontecendo? Deus já se acertou com ele mesmo, já garantiu para ele mesmo. Não vai haver mais destruição da terra por meio do dilúvio. Então vem a voz de Deus, o próprio Senhor falando com Noé. E aí sim, nós vemos o relato de Gênesis 9. O Senhor abençoou a Noé e a seus filhos, dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. E aí você deve estar se perguntando: eu acho que eu já vi isso antes. Eu já ouvi Deus falando: multiplique-se, enche a terra, povoai, domine sobre os animais. Correto, viu mesmo. Quando Deus criou tudo, bom e muito bom, essa foi a ordem que Deus deu a Adão e a Eva. A próxima pergunta que você pode estar fazendo no seu coração é: puxa vida, até onde eu me lembro, esse negócio de povoar a terra não deu muito certo, não. Deus precisou fazer uma faxina. Deus acabou de limpar a terra. Noé já viu esse filme antes, assim como nós. Como estar seguro em meio aos recomeços? Esse é o tema do nosso sermão. Como estar seguro em meio aos recomeços? A cada manhã que a gente recomeça alguma coisa, como é que eu tenho a segurança? Primeiro ponto, confiando no Deus que preserva. Nós vamos colocar aqui dos versos 1 ao verso 7. Confiando no Deus que preserva. Como que Deus nos preserva? Nos protegendo. Imagina só, você sai da arca cheio de animais, muito provavelmente leões, rinocerontes, babuíno, o temível pincher, porque se tem um animal que é perigoso ao ser humano é o pincher. Eu nunca vi um cachorro tão agressivo como um pincher. Você passa do lado de um Rottweiler, ele só olha. Mas chega perto de um pincher para ver. Se não é Deus refrear a maldade do pincher, coitado do ser humano. Noé então está ali com a sua família, cercado de animais ferozes. Claro, tinha os bonzinhos também, o cordeiro, o tatu. O que o tatu faz, né? Estavam lá todos os animais. À primeira vista, a ordem de Deus parece ser um tanto quanto estranha, não é? Multiplique. Talvez a pergunta que fica é: como assim, Deus? Eu vou multiplicar esse monte de bicho aqui? Como é que vai funcionar esse negócio aí? Parece que não está muito certo esse negócio. A gente está aqui em volta do altar, já oferecemos sacrifício santo ao Senhor. Nós não temos relato na Escritura de ataque de animais aos seres humanos. Mas João Calvino, ele comenta esse texto dizendo algo muito positivo. Se nós, homens, que somos imagem e semelhança de Deus, nos voltamos contra Deus, por que os animais não se voltariam contra os homens? Nós vivemos agora num mundo pecaminoso. Muito provavelmente era certo que esses animais, de fato, atacariam os homens. Se nós nos voltamos contra Deus, por que então esses animais não se voltariam contra nós? Que segurança havia em você criar uma família em meio aos ursos, aos lobos, às hienas, o pincher também, em menor proporção, obviamente. Você já parou para estudar um pouquinho de biologia? Quando você vê o desenho desses animais, os animais foram feitos para acabar com tudo mesmo. A gente pega a anatomia do urso, a unha dele. Esse animal foi feito para dilacerar. Não à toa a Escritura diz que Paulo assolava a igreja.
E a ideia é essa mesmo, de um urso de ir lacerando as suas vítimas. Deus resolve. Calma, Noé. É eu que estou dizendo. Não turbe o vosso coração. O texto diz: pavor e medo de vós virão sobre todos os animais. Nas vossas mãos serão entregues. O homem está então seguro e protegido. Agora ele pode se multiplicar. Mas a pergunta que fica: por quê que medo e pavor veio sobre os animais do homem? Porque Deus nos preserva, nos protegendo e também nos alimentando. Nos alimentando com esses animais. Naturalmente, esses animais agora teriam medo de nós. Naturalmente, nós caçaríamos esses animais para servirem de alimento. Agora eles fazem parte da nossa alimentação. Deus poderia ter mantido só a erva verde mesmo. Qual é o problema de comer alface, tomate, etc? Lá no Éden era isso. Teoricamente, o nosso organismo vive muito bem com essas coisas. Mas João Calvino também, comentando esse texto, diz algo belo. João Calvino associa este trecho lá com Romanos 14:14, de comermos de tudo com a consciência limpa. João Calvino então diz que nós só temos essa consciência limpa porque os animais foram dados divinamente por Deus para serem os nossos alimentos. Veja bem, uma vez na igreja presbiteriana dos IPs entrou aquele cara, não sei, mas era muçulmano, enfim, ele entrou lá para causar problema. E começou a discutir com o diácono que não podia comer porco. E eu falei: rapaz, tem uma Bíblia aí? Tem. Ah, mas não vale. Novo Testamento. Ué, quem falou que vai abrir Novo Testamento? Tem Gênesis aí na sua Bíblia? Tem. Antes da gente ler Gênesis, o seu Deus muda? Não. Então vai lá, Gênesis 9. É para comer o que aí, meu filho? É para comer tudo. Ah, mas aí veio a lei. A lei veio para resolver um problema. A ordem de Deus é coma de tudo. Lá no Novo Testamento, que você não entende porque o seu coração é duro, ele revolta. Revolta não, ele volta em Gênesis 9. Come tudo, de consciência tranquila. Fique em paz. Deus doou. Este é o termo que João Calvino usa. Deus doou todos os animais. Belo isso. Você deve estar se perguntando ainda: mas isso não está muito perigoso, não? Posso sair caçando aí de qualquer jeito? Está tudo liberado mesmo? É por isso que Deus nos preserva, nos protegendo, nos alimentando e nos limitando. Entre os versos 4 e 7 vem o anúncio de que carne com sangue não pode ser comida. A lembrança do mundo pré-diluviano devia estar muito latente na família de Noé. Gente, a gente parar para pensar, rapidinho Lameque estava contando assassinatos, fazendo poema, fazendo música, porque matou um homem. E matou por quê? Porque esse homem simplesmente pisou no seu pé, porque deu uma cutucada. Percebe como a maldade já estava terrível no mundo pré-diluviano? Noé então poderia estar preocupado, falar: puxa vida, mas se começar a ficar igual era antes? Em primeiro lugar, carne com sangue não deverá ser comida. O animal com o sangue pulsando significa vida. Significa que ainda há vida. Ou seja, o animal que for encontrado morto não deveria ser comido. Deveria ser comido somente o animal que tivesse sido abatido e que certamente estaria morto. Porque o sangue no animal pulsando, ele representa a vida ainda. Mas não só isso. Em segundo lugar, quem derramar o sangue do homem será cobrado pelo próprio Deus. O verso 5 diz: certamente requerirei. Aqui é Deus se responsabilizando. Essa foi a maneira que Deus encontrou de nos ensinar a importância, a beleza que é o sangue, que simboliza a vida. A importância do homem foi estabelecida aqui. Por que não pode matar o outro homem? É simplesmente porque é homem? Não. Porque é imagem e semelhança de Deus. Aqui nós vemos a preocupação em evidenciar que esse sangue, ele representa muito mais do que a vida. O sangue representa um recomeço. E é um recomeço que terá um papel fundamental durante toda a Escritura. É o sangue que vai fazer essa ponte entre o recomeço e de tudo que vai dar certo. É engraçado a gente pensar em sangue limpando, né? Apesar de sangue estar associado à morte, nós bem sabemos que sangue é vida. Qual é o critério para que o sangue seja limpo,
que o sangue seja vida. O critério de um sangue que seja vida é este sangue ser limpo, puro, santo, santo, santo. É o sangue de Cristo que nos lava e que nos purifica de todo o pecado. Nós já vemos nas entrelinhas de Gênesis 9 o que viria pela frente. Um sangue perfeito, limpo, puro. Em Gênesis 9, nós já temos algo apontando para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Deus então preserva a vida, preserva o homem, preserva a natureza. O que a gente faz com isso nos dias de hoje? Confie em Deus. Confie que Deus está preservando a sua vida. Nós sabemos que nós passamos por muitas dificuldades. E é assim mesmo, no mundo passaremos por aflições. Mas, certamente, aqui todo mundo jantou ontem, aqui todo mundo dormiu, estava friozinho, né? Todo mundo tem lá sua cobertinha, o seu edredom, todo mundo ficou quentinho, ninguém dormiu ao relento aqui, nenhum animal atacou nenhum de nós, pelo menos eu creio que não. Talvez um pernilongo, se bem que não é época, né? Mas nós estamos protegidos. Essa é a ideia. Nós temos o pão, nós temos a roupa, nós temos o teto. A promessa que Deus fez em Gênesis 8 foi que haveria inverno e verão. Ou seja, não vai ser inverno a vida toda. Uma hora o sol nasce, uma hora esquenta um pouquinho, uma hora a coisa começa a caminhar melhor na nossa vida. Irmãos, se Deus veste o lírio do campo e dá animal às aves, dá comida às aves, não vai cuidar de nós, que somos filhos de Deus? Seja grato. Confie. Confie em Deus. Confie que Deus está preservando tudo na sua vida. Ele está cuidando de você. E se por um milésimo de segundo, um dia você acordar mal, Deus esqueceu de mim, se lembre de que a maior de todas as preservações, a maior garantia de todas, já foi entregue na cruz, já foi conquistada. E aí você se lembra do que Cristo fez por você, e aí você caminha melhor. Deus retoma a bênção no verso 7. Depois de toda essa conversa, no primeiro verso ele diz, abençoou Deus a Noé. No verso 7, de novo, mas sede fecundos e multiplicai-vos, povoai a terra e multiplicai nela. Deus então ele retoma a bênção. Olha só, duas bênçãos no mesmo dia. Mas, de repente, o seu coração ainda pode estar questionando. Mesmo assim, eu já vi tudo isso. Eu já vi Deus abençoando o homem, eu já vi Deus preservando ele num jardim. Quem garante que não vai ter um dilúvio? Lembra? Lá em Gênesis 8 foi Deus falando consigo mesmo. Noé não sabe de nada. Quem garante que não vai ter um dilúvio de novo? Como estar seguro em meio aos recomeços? O segundo ponto, confiando no Deus que estabelece a sua aliança. Confiando no Deus que estabelece a sua aliança. Dos versos 8 ao verso 11. O verso 8 e o verso 9. Agora a gente vai precisar ler um pouquinho. Disse também Deus a Noé e a seus filhos, eis que estabeleço a minha aliança convosco e com a vossa descendência. De fato, que garantias Noé tinha de que a coisa seria preservada? Como assim eu vou recomeçar a terra? Como é que eu vou expandir? Mais uma vez, é Deus que resolve. Noé, comigo, eu estabeleço a minha aliança convosco e com a sua descendência. Algo belo está acontecendo aqui na Escritura. Pela segunda vez, a palavra aliança aparece explicitamente. Nós entendemos que a aliança já havia começado lá em Gênesis 1. É o que nós chamamos de pacto das obras. Mas aqui ela vem escrita, aliança eterna. Em Gênesis 6,18, a ideia ficou no ar. Lembra quando Deus chama Noé? Noé, me agradei de ti, vou formar com você a minha aliança. Tá bom, o que eu vou fazer? Constrói uma arca. Passou o tempo. Gênesis 9, pela segunda vez, estabeleço contigo uma aliança. Nesse meio tempo, a aliança foi confirmada em Gênesis 8, Deus falando de si para si, mas dessa vez Deus vem e diz, eu mesmo estabeleço um pacto com aqueles que eu escolhi. Cadê o resto do mundo? Não tem resto do mundo. Eu escolhi você, Noé. Eu escolhi os seus filhos. Vocês são os meus escolhidos. Essa criação é a minha escolhida. Esse pacto é feito
com vocês. Noé e a sua descendência agora poderiam se perguntar: tá bom, Deus, mas o que eu preciso fazer? O Senhor está me dando tudo isso assim? Como é que funciona esse negócio? Mais uma vez, a beleza da Escritura. O Deus que preserva a vida, o Deus que preserva o homem, ele também estabelece a sua aliança. E como é que ele estabelece essa aliança? Deus, o que eu preciso fazer? Nada. Nada. Como assim, Deus? Não preciso fazer nada? Nada. Mas Adão não tinha que... Esquece Adão, não é? Esquece Adão. É nós agora. Você e eu e você. Você não precisa fazer nada de graça. E como nós temos dificuldade com coisas de graça. Normalmente, quando a gente faz um favor para um irmão, ou para o ímpio também, é uma necessidade de querer devolver, né? Irmãozão, vou devolver lá o negócio. Cara, relaxa. Cara, eu fiz de graça, fique em paz. Não, mas não pode, tá errado. O que tá errado? Se a gente não aceitar a oferta gratuita do irmão, como é que a gente vai aceitar a oferta gratuita de Deus? A gente precisa entender, às vezes, que é a graça comum. Aí quem teve na IBD vai entender. É Deus cuidando, Deus preservando, Deus dizendo, não é? É comigo. Deus preserva a sua própria imagem, a imagem de Deus, num pacto eterno, um pacto unilateral, um pacto que não há contrapartes. Eu faço, e você não precisa fazer nada. O nome disso, graça. Deus assume toda e total responsabilidade sobre a vida dos seus. Então não se preocupe. Deus assumiu responsabilidade sobre a sua vida. Mas o que você tem que fazer? O que você tem que fazer? Adorar a Deus e pregar Cristo Jesus. Essa é a sua missão na terra. O resto é secundário. Não se preocupem. A nossa missão é adorar a Deus e pregar Cristo Jesus. O resto, gente, se deu para fazer, deu. Se não deu, amém. Descansa. Adore a Deus. Pregue Cristo Jesus todos os dias da sua vida. Deus faz mais. Não é um pacto só com o homem. O verso diz que isso se estendeu também à criação. Talvez seja estranho nós pensarmos, puxa vida, mas Deus estendeu um pacto com a criação. Nós precisamos nos lembrar que Deus ama toda a sua criação. De novo, a IBD hoje fez todo o sentido, né? Providência divina, já completa tudo. Toda a criação é amada por Deus. Quando nós vimos em Romanos 8 a criação gemendo, e aí alguns vão discutir, será que vai ter criação no novo céu e na nova terra? Uai, o pacto aqui não tá para todo mundo? Vai ter, gente. Pelo menos é o que tudo indica. A criação geme, aguardando para que essa promessa de Gênesis 9 seja cumprida, porque nós seremos co-cuidadores da criação. É isso que Deus faz neste pacto que é conhecido como o pacto da preservação. Ricardo, mas que história é essa de aliança? Eu não estou entendendo nada. O que significa aliança? Verso 11. Estabeleço a minha aliança convosco. Não será mais destruída toda a carne por águas de dilúvio, nem mais haverá dilúvio para destruir toda a carne. Aliança significa vida. Aliança desde sempre é uma aliança de vida. Deus garante que não vai mais destruir toda a carne com dilúvio. O texto diz assim, aliás, nem dilúvio vai ter. Contrato perfeito, sem letras minúsculas, sem parágrafos ambíguos, nada permite a quebra desse contrato. Eu mesmo estabeleço a minha aliança, a aliança que preserva o homem, a aliança que preserva a vida, a aliança que preserva toda a criação. Eu estabeleço a minha aliança com a terra. Deus ama a criação. A palavra aliança aqui é repetida 7 vezes. Tamanha a importância do que está acontecendo aqui. Deus firma a sua aliança por sua exclusiva iniciativa. Nada em nós fez com que Deus firmasse essa aliança. Simplesmente Deus viu Noé, separou, achou graça nele. O texto da nossa liturgia diz: eu separei vocês, não porque vocês eram numerosos, não porque vocês eram os maiores. Eu separei vocês quando vocês não eram nada. Não era nada. Mas ele adorava a Deus. Isso é uma garantia que Deus está cuidando de todos aqueles que o adoram. Deus firma então a sua aliança exclusiva, mesmo sabendo que é mal o desígnio no coração do homem, desde a sua mocidade. Está lá em Gênesis 8, 21.
Mau é o coração do homem, desde a sua mocidade. Mas mesmo assim, não impõe nenhuma condição. Se lá no Éden havia a condição, Adão, não coma do fruto. Agora, não é? Multiplique-se. Multiplique-se. Mais uma vez, o nome disso, graça. Nós podemos pensar em graça em situações de adoção. Quando uma criança é adotada por uma família, é curioso a adaptação dessa criança. Essa criança fica com muito medo de ser devolvida. Às vezes até pode ter acontecido que ela já tenha sido devolvida, mas é uma adaptação difícil. A criança fica preocupada. Será que vão me devolver? Será que vão me devolver? A confiança é quando pega a certidão de nascimento, né? O pai chega para a criança adotada e diz: Olha, não depende de você. É eu que te adotei. Agora você é minha. A gente vai crescer junto, a gente vai desenvolver junto. Mais uma vez, o nome disso é graça. De graça, a criança não fez nada para estar ali numa nova família. Graça. Graça imerecida, assim como Deus nos ama. Aplicação para a nossa vida. Homens falham. Esquece. Fazer acordo com o homem, a chance de dar certo é nenhuma. Homens falham, acordos são quebrados, aquela ajuda prometida não vem, aquela indicação nunca é feita, aquilo que era para ser eterno começa a se desmoronar. A gente precisa tomar cuidado, porque os homens, eles são assim mesmo. Deus diz, Gênesis 8:21, mau é o coração do homem. Por que então eu firmo um pacto e confio? Eu não confio. Por quê? Porque mau é o coração do homem. Homens são assim, mas Deus não. Deus não muda. Deus é eterno, rocha inabalável. Nós precisamos entender que quando tudo parecer que está incerto, quando você estiver diante de um recomeço, quando você estiver frente a frente naquele momento em que, meu Deus, e agora? O que eu faço? Lembre-se de que Deus está cuidando de tudo. E o Deus disse de si para si: estabeleço contigo a minha aliança. Multiplique-se, povoe a terra, adore a Deus, fale de Cristo Jesus. É assim que a gente recomeça a nossa vida. O próprio Deus estabeleceu uma aliança, a aliança é eterna. Homens mudam, Deus é o mesmo. Ontem, hoje e sempre será. Então, quando nós precisamos recomeçar alguma coisa, confia no Deus, o Deus que jamais muda. Alianças são estabelecidas e são quebradas, mas uma aliança dura para sempre. A nova aliança em Cristo Jesus é o que nós lemos na nossa liturgia. Em Lucas 22:20, o evangelista reúne o sangue e a aliança. Aquele sangue tão importante no começo de Gênesis 9, não vai matar o homem, carne com sangue não comerá. Agora se une, enche o cálice e agora é vida. De Lucas 22:20, este é o cálice da nova aliança, no meu sangue derramado em favor de vós, por vós. O sangue valioso de Cristo Jesus, nosso Salvador, foi derramado. Dê valor a este sangue. Seja crente, meu irmão. Vai para cima do seu problema, vai para cima do seu pecado. Aquele sangue não foi derramado à toa. Faça valer o que Cristo fez por cada um de nós no alto daquela cruz. Lute, vai com dor mesmo, vai sem entender mesmo, vai para cima, resolve a sua questão. Porque nos importa adorar a Deus em espírito e em verdade. É assim que a gente deve viver todos os dias da nossa vida, se lembrando do sangue de Cristo que nos lavou, nos purificou, nos deu plena liberdade para seguirmos a nossa vida. E é uma vida em abundância, vida eterna. Ainda assim, pode parecer que esteja faltando alguma coisa. Cara, eu estou entendendo aí, mas talvez você se pergunte assim, peraí, esse negócio aí tá só de boca, né? Deus está falando, não é tá ali só ouvindo. O que será que poderia acontecer aí para que eu realmente pudesse confiar nesse pacto? Será que não tem como, né, cortar o dedo lá e misturar? Será que não tem como a gente fazer alguma coisa? Como é que eu vou estar seguro em meio aos recomeços da minha vida? Terceiro e último ponto, confiando no Deus que se compromete. Nos últimos versos de 12 a 17. Confiando no Deus que se compromete. Como é que eu vou confiar? Porque Deus, ele tem um sinal perpétuo. Versos 12 e 13. Disse Deus,
Este é o sinal da minha aliança que faço entre mim e vós, e entre todos os seres viventes que estão convosco, para perpétuas gerações. Porém, nas nuvens, o meu arco será por sinal da aliança entre mim e a terra. Quem teria coragem de fazer um pacto eterno? Você vai lá e combina com alguém. Eternamente a gente vai ser isso e isso. Quando a gente casa, a gente faz isso. Deus é aquele que mantém o pacto para a eternidade. Somente o Senhor Deus tem um pacto eterno. Só Ele pode fazer e só Ele faz. Deus, então, Ele anuncia a sua aliança. Aliança perpétua com seus escolhidos e com a criação. Mas não é só isso. Não é só uma aliança estabelecida. Ele coloca no céu um sinal. Não é? Você precisa de algo. Gerações futuras, vocês precisam de algo para se lembrarem de que eu sou o Deus que fiz um pacto eterno com vocês. Eu colocarei então no céu um sinal. E é garantia, não só para Noé, não só para a descendência de Noé, mas para todo o povo de Deus. E Deus é um Deus que se compromete e ele se lembra da sua fidelidade. Os versos 14 e 17 afirmam isso. Sucederá que quando eu trouxer nuvens sobre a terra e nelas aparecer o arco, então me lembrarei da minha aliança firmada entre mim e vós, e todos os seres viventes de toda a carne e as águas não mais se tornarão em dilúvio para destruir toda a carne. O arco estará nas nuvens. Vê-lo-ei e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres viventes de toda a carne que há sobre a terra. Disse Deus a Noé. Este é o sinal da aliança estabelecida entre mim e toda a carne sobre a terra. Deus se lembra da sua aliança. O Senhor repete 2 vezes que um arco seria colocado nas nuvens. 2 vezes o Senhor confirma que seria um sinal visível. Mas Deus também deixa claro que não é só um lembrete para Noé, para a descendência de Noé, para as gerações futuras. O texto deixa claro que o arco nas nuvens é uma lembrança para o próprio Deus. O próprio Deus vai olhar para o arco e vai dizer: eu estabeleci uma aliança. Por quê? Porque o coração do homem é mau. Então Deus coloca um arco para que ele mesmo se lembre de que ele prometeu e não mais destruiria a terra. O Deus onisciente, onipotente, onipresente, mesmo sabendo da nossa condição, ele se relaciona conosco. Se lá em Gênesis 6 ele olhou o mau desígnio do coração dos homens, agora quando ele olha para o arco, ele se lembra da promessa que ele fez a cada um dos seus. E o verso 16 afirma: é para sempre, é eterno. E quando a gente vê eterno, a gente às vezes se prende nesse mundo. É lá para o novo Éden, novo céu e nova terra também. Lá na glória, nós estaremos debaixo dessa aliança ainda. É uma aliança eterna. Aplicação e ilustração para a nossa vida. Além de Deus deixar uma assinatura, o arco foi colocado nas nuvens, em um claro sinal de que Deus assumiu uma responsabilidade pública. Veja bem, Gênesis 8, Deus para si mesmo. Agora, Deus para com toda a criação. Publicamente, Deus está dizendo: assumi um compromisso de vida eterna com vocês. Deus nem precisava fazer nada disso, mas Ele deixou um memorial para que Ele se lembrasse. Tem que deixar tudo funcionando, em perfeito estado. Verão, outono, primavera, semeadura, ceifa, colheita, e aí tudo de novo num ciclo eterno até Cristo Jesus voltar. Mesmo quando precisa recomeçar as coisas, mesmo quando olharmos ao nosso derredor e parecer que as coisas estão meio instáveis. Não tem nada seguro aqui para Noé. Noé está olhando para nada. Não tem nada, não tem campo arado, não está numa montanha, no Ararat. Mesmo nesses dias, se lembre que Deus está comprometido, não com você. Ele está comprometido com Ele mesmo. E não há segurança maior e melhor do que essa. Deus se compromete com Ele mesmo. Concluindo o nosso sermão, hoje nós fomos inseridos no mundo pós-dilúvio. Um mundo que novamente seria povoado. Um recomeço. Noé, seus filhos, a criação,
Todos eles teriam que enfrentar algo novo, enfrentar um recomeço. Nós também estamos inseridos neste novo recomeço. Como na introdução foi dito, a cada dia nós temos um novo recomeço. Assim como Noé, assim como a criação, talvez nós passaremos por momentos de incertezas. Nós vimos então, em nossos recomeços, é possível recomeçar com segurança, sabendo que temos um Deus que preserva, sabemos que temos um Deus que estabelece a sua aliança, e mais do que isso, um Deus que se compromete com a sua própria fidelidade. Noé ouviu de uma aliança firmada e ouviu e recebeu um sinal: o arco nas nuvens. Esse era um sinal de que Deus não voltaria a destruir toda a carne. O que a gente não se atenta, e realmente é difícil a gente se atentar a isso. Às vezes nós vemos o sinal do arco, é o arco-íris, é belo, é bonito. É belo, é bonito. E a gente deve usar o arco-íris como símbolo de recomeço, símbolo de aliança. A Escritura faz isso, é correto fazer. Mas tem algo mais simbólico e mais significativo do que simplesmente um arco-íris de verde, vermelho, amarelo, azul, anil, laranja. O arco que Deus coloca nas nuvens não é simplesmente um arco colorido. O hebreu, quando lia isso, sabia exatamente o que Deus estava dizendo aqui. Este é um arco de guerra. É um arco de guerra que está apontado para o próprio Deus. Quando nós vemos aliança na Escritura, a tradução é doida, cortar. Se você pegar qualquer livro de hebraico e pegar aliança, a tradução está lá, cortar. Cortar o que exatamente? Gênesis 15 explica para a gente como isso funciona. Na renovação dessa aliança, lá com Abraão, Deus pede para Abraão cortar os animais no meio, colocar um de cada lado. E então Deus, em forma de fogo, passa no meio desses animais. O que está acontecendo ali é o seguinte: ai daquele que não cumprir a aliança. O que aconteceu com esses animais vai acontecer com o que quebrar a aliança. Deus fez isso em Gênesis 15 com Abraão. Deus está fazendo isso aqui em Gênesis 9 com Noé. O arco está apontado para o céu, como quem diz: ai de quem quebrar essa aliança. A questão é que a aliança foi feita de Deus para com Deus. Deus está se colocando à prova. Ai de mim, se eu não preservar a sua vida. Mais do que isso, um dia esse arco mudou de posição. Um dia esse arco foi disparado em direção à terra. Não porque houve uma quebra de aliança, mas porque esse arco estava apontado para a cruz. E a justa ira de Deus foi atingida, foi direcionada a Cristo Jesus, nosso Salvador, seu próprio Filho, aquele que foi prometido em Gênesis. No alto da cruz, recebeu essa flecha. Mais uma vez, não porque houve quebra da aliança, pelo contrário, foi porque a aliança foi consumada. Naquele momento, aquele arco vira para Cristo, o atinge, o puro santo. Na cruz, nós temos, de fato, a prova de que houve realmente uma aliança de preservação. Esse sermão não se aplica somente à nossa vida aqui na terra. Irmãos, a gente pode viver aqui na miséria, 80, 90 anos. A gente pode ser Jó a vida toda. Pouco importa, porque lá no novo céu e na nova terra é que está a nossa promessa. Aqui a gente não tem nada. Aqui a gente deve adorar a Deus e falar de Jesus. É no novo céu e na nova terra que recomeça. Se a gente começou na introdução falando, imagine você abrir o seu olho, os seus olhos, e ver a cidade vazia, cheia de animais, que desespero. Agora imagina, um piscar de olhos, novo céu e nova terra. Deus Todo-Poderoso, Cristo Jesus, Paulo, Estevão, Pedro. Imagina só que alegria, uma preservação eterna. É o que Gênesis 9 representa. O Cordeiro garantiu
um recomeço. Um recomeço perfeito. Um recomeço definitivo. Que o nosso coração anseie pelo novo céu, pela nova terra. Enquanto isso, a gente confia no Deus que preserva, no Deus que firma a sua aliança, no Deus que se compromete com Ele mesmo, nos dando a maior de todas as seguranças. Vamos ficar de pé para a gente orar?